Olá pessoal, vamos para mais uma correção de atividade com a professora Cláudia. A atividade é a atividade remota de número 3, do 7º ano, livro A Conquista da Matemática, páginas 24 e 25, questões 14, 15, 20 e 22. Bom, essa atividade ela requer que vocês resolvam ou elaborem problemas com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, que é MDC e MMC, por meio de estratégias diversas sem aplicação de algoritmo. Então vamos lá, para a questão de número 14. Duas pessoas fazendo exercícios diários partem simultaneamente de um mesmo ponto e andando contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma das pessoas dá uma volta completa na pista em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Então, nós temos aqui esses dois valores, tá? Uma pessoa dá uma volta em 12 minutos e a outra pessoa vai dar a volta em 20 minutos. Então, ele quer saber depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no ponto de partida. Elas partiram iguais. Simultaneamente quer dizer que elas partiram ao mesmo tempo. Só que uma anda mais devagar, outra anda mais depressa. Porém, em algum outro momento, elas vão se encontrar novamente. Ele quer saber em que momento é esse. Bom, para resolver esse problema, devemos encontrar o menor múltiplo comum, que é o que a gente chama de MMC, entre os números 12 e 20. E como é que eu vou encontrar isso? Fazendo aquela decomposição em fatores primos, tá? Então, vamos lá, eu tenho 12 e tenho 20, são números pares, eu começo a divisão por 2. 2 é um divisor comum, então ele vai dividir o 12 e vai dividir o 20, que vai dar 6 e 10. Continuam sendo pares e o 2 continua sendo o divisor comum entre eles. Então, 6 dividido por 2 é 3 e 10 dividido por 2 é 5. Bom, a gente chegou no 3 e no 5, que são dois números primos. Indo aqui pela ordem crescente, a gente só vai poder dividir por 3, e aí o 3 dividido por 3 vai dar 1, repete 5, e agora eu vou dividir por 5, que aí vai dar divisão resto 1 para todo mundo. Então, no caso do MMC, o que vai acontecer? Eu sempre vou multiplicar todos os fatores que eu encontrar, os comuns e os não comuns. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar igual a 60. Então, para encontrar o MMC, eu vou multiplicar todos os fatores que eu encontrar aqui, certo? Então, como resposta, respondendo à pergunta, depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no ponto de partida? Após 60 minutos, as duas pessoas voltarão a se encontrar no ponto de partida. Questão 15. 3 luminosos acendem em intervalos regulares. O primeiro a cada 20 segundos, o segundo a cada 24 segundos e o terceiro a cada 30 segundos. Se, em um dado instante, os 3 acenderem ao mesmo tempo, depois de quantos segundos os luminosos voltarão a acender simultaneamente? Então, lembrando que isso aqui parece ser aquele pisca-pisca lá do Natal, né? Então, um acende em um determinado tempo, são 3. Né? Um a cada 20 segundos ele acende, o outro a cada 24 ele acende, o outro a cada 30 segundos ele acende. Ele quer saber em quanto tempo os 3 acendem juntos. Então, para resolver esse problema novamente, a gente vai ter que encontrar o menor múltiplo comum, que é o MMC dos números 20, 24 e 30. Aí, mais uma vez, a gente vai fazer a decomposição em fatores primos, tá? Todos 3 são pares, a gente inicia pelo número 2. Dividindo vai dar 20 por 2 é 10, 24 por 2 é 12, 30 por 2 é 15. Como a gente ainda tem número par, então a gente ainda continua dividindo por 2, mesmo que não seja para dividir todo mundo.
Então, 10 dividido por 2 é 5, 2 por 2 é 6, e a gente vai repetir o 15, porque não é divisível por 2. Como eu ainda tenho um número par, continuo dividindo por 2. E aí vai dar 5, que eu repito. O 6 por 2 é 3 e o 15 continua repetindo. Bom, a gente não tem mais números pares, não vou mais dividir por 2. O próximo número agora da vez é o 3, né? Então, repete 5, 3 dividido por 3 é 1 e 15 dividido por 3 é 5. Agora, o divisor vai ser o número 5. 5 por 5 é 1, repete 1, 5 por 5 é 1. Como eu disse, como o cálculo é do MMC, a gente vai multiplicar todos os valores que a gente encontra aqui nessa decomposição, que é o que a gente chama de fatores comuns e não comuns. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes 5 dá igual a 120. Então, respondendo à pergunta da questão, após 120 segundos, os três luminosos voltarão a acender simultaneamente. Aí, lembrando que 120 segundos nada mais é do que 2 minutos, né? Ou seja, a cada 2 minutos, os três luminosos acendem simultaneamente. Próxima questão, 20. Duas tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível. Se uma tábua tem 90 centímetros e a outra tem 126, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Se toda a madeira deve ser aproveitada. Então, eu preciso cortar de tal forma que não sobre nenhum pedaço de madeira. Como ele disse que o comprimento de cada pedaço tem que ser o maior possível, esse é o tipo de questão que a gente vai encontrar o maior divisor comum, que é o MDC, entre os números 90 e 126. A gente vai utilizar o mesmo método anterior. A gente vai fazer a divisão em fatores primos. Porém, a gente só vai realizar o produto daqueles fatores que forem comuns na hora da divisão, ou seja, eles precisam dividir todos os valores ao mesmo tempo. Então, 90 e 126 a gente inicia por 2, porque são pares, vai dar 45 e 63. Dois números que não são pares, e aí o próximo número primo para que eu possa dividir seria o 3. Aí 45 é divisível por 3, porque 4 mais 5 é 9, 9 é múltiplo de 3. 63, 6 mais 3 é 9, também é múltiplo de 3. Então, 3 contempla essa minha divisão. 45 dividido por 3 é 15 e 63 dividido por 3 é 21. Dois números que ainda assim são divisíveis por 3, porque 15 mais 5 é 6, 6 é múltiplo de 3, e 2 mais 1 é 3, né? Que é múltiplo de 3. Então, dividido por 3 vai dar 5 e 7. Aí chega aqui numa condição de que eu vou dividir por 5 primeiro, e depois eu vou dividir por 7, porque não dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o que acontece aqui nessa condição? Por isso até que as cores foram modificadas. Porque esses dois números aqui, o 5 e o 7, não dividem os dois valores ao mesmo tempo. Então, o produto aqui vai ser somente dos fatores comuns. 2 vezes 3 igual a 18, ok? Então, respondendo aqui, qual deve ser o comprimento de cada pedaço de toda a madeira? Então, cada pedaço de madeira terá 18 centímetros de comprimento. Próxima questão, 22. Gabriela coleciona moedas e em sua coleção há 165 moedas de ouro, 220 moedas de prata e 275 moedas de bronze. Ela deseja organizar essa coleção em caixas que tenham o mesmo número de moedas, o mesmo número, e de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível de moedas. Olha aqui a história do maior. Então, nessas condições, quantas moedas Gabriela deve colocar em cada caixa? Mais uma vez aqui, ó, para resolver esse problema, devemos encontrar o maior divisor comum, que é o MDC, entre os números 165, 220 e 275. Mais uma vez, a gente vai fazer a decomposição em fatores primos. Bom,
A gente tem 3 números aí, somente um é par, então, por ter um número par, a gente inicia por 2. E aí, lembrando, ele já está mudado de cor, porque ele não vai dividir todo mundo, tá? Ele não é um divisor comum. Então, eu vou repetir o 165, 220 por 2 é 110 e repete 275. 110 por ser par, eu ainda continuo dividindo por 2, mas ele ainda continua com uma outra cor, porque ele só vai dividir o 110, que vai dar 55. E aí, nessas condições agora, eu tenho um número que vai dar para dividir por 3, tá? Que no caso aí é o 165, porque 1 mais 6 é 7, 7 mais 5 é 12, 12 é múltiplo de 3, somente ele. Então, dividindo por 3, por isso que ele também está de cor diferente, né? Porque ele só vai dividir um número, que vai dar 55. Repete 55 e 275. Nessas condições agora, eu tenho um número aí que dá agora para dividir todo mundo junto, que é o número 5. Né? São todos os números aí divisíveis por 5. Então, vai dar 55 por 5 é 11, 11 e 275 por 5 vai dar 55. Aí eu tenho 11,55. Eu vou dividir por 5 de novo, ele já volta a ter uma cor diferente, porque ele só vai dividir 1,55, ele não divide todo mundo. Então, vou repetir 11, 11 e 55 por 5 vai dar 11. Agora, nessas condições, o meu divisor vai dividir todo mundo, que é o 11, que vai dar 1 para todo mundo. Então, lembrando que na hora de calcular o produto desses fatores para o MDC, eu vou calcular somente dos fatores comuns, que no caso é o 5 e o 11. É aquele número que vai dividir todo mundo junto. Então, 5 vezes o 11 dá 55. Respondendo à pergunta, Gabriela deve colocar em cada caixa 55 moedas. E aí ela coloca o mesmo número de moedas em todas as caixas. Bom, gente, na dúvida, volta o vídeo, tá? E faz uma revisão. Até a próxima, se Deus quiser.